A história de Jó, o homem que amou Deus mesmo perdendo tudo na vida. O homem antes da provação. Muito antes de Jó se tornar símbolo de paciência e sofrimento, antes que seu nome fosse murmurado em preces e escrituras, ele era simplesmente um homem. Um homem com mãos calejadas, olhos que sorriam facilmente, e um coração que nunca havia conhecido a verdadeira escuridão. Jó vivia na terra de Uz, uma região fértil onde as oliveiras cresciam generosas e os rebanhos prosperavam sob céus dourados. Ele não nascerá rico. Sua fortuna fora construída com suor, decisões sábias e uma generosidade que, paradoxalmente, sempre retornava multiplicada. Nas madrugadas, antes que o sol pintasse o horizonte de âmbar, Jó caminhava entre seus campos. Tocava a terra com reverência, como quem saúda um velho amigo. Conhecia pelo nome cada um dos pastores que cuidavam de suas ovelhas. Quando um trabalhador adoecia, Jó mandava buscar os melhores médicos e pagava do próprio bolso. Quando havia escassez nas vilas vizinhas, abria seus celeiros sem hesitar. Por que faz isso? Perguntava-lhe sua esposa, Diná, uma mulher de inteligência afiada e língua ainda mais afiada. Você dá tanto que um dia não teremos nada. Jó sorria, aquele sorriso que iluminava seu rosto como lamparina na noite. Temos tudo, meu amor. Temos uns aos outros, temos saúde, temos propósito. O resto é apenas administração. Eles tinham 7 filhos e 3 filhas. A casa de Jó era um turbilhão de risos, discussões, músicas e vida. Seus filhos haviam herdado sua generosidade, suas filhas, a perspicácia da mãe. Cada semana, se reuniam em banquetes rotativos nas casas uns dos outros, e Jó, invariavelmente, acordava cedo no dia seguinte para fazer sacrifícios. Caso algum deles tenha pecado em pensamento durante as festividades, dizia ele, nem ao Criador, nem a si mesmo, Jó permitia dívidas. A aposta celestial. O que Jó não sabia era que seu nome ecoava além das fronteiras terrestres. Nos salões celestiais, onde anjos se reuniam diante do trono, havia discussões sobre a natureza da fé humana. E entre esses seres luminosos, caminhava também o adversário, aquele cuja função era testar, questionar, provocar. Observe Jó, disse a voz que movia estrelas. Não há ninguém como ele na terra. Íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. O adversário inclinou a cabeça, seus olhos antigos percorrendo a terra até encontrar a figura de Jó, caminhando entre suas oliveiras ao amanhecer. Acaso é de graça que Jó teme ao Criador? A voz do adversário gotejava ceticismo. Não cercaste de proteção a ele, sua casa e tudo quanto tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e seus bens se multiplicaram. Mas estende tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra-te na tua face. Houve um silêncio que durou eternidades e instantes. Tudo o que ele tem está em teu poder, respondeu a voz. Apenas não estendas tua mão contra ele. E assim, uma aposta foi selada. Uma aposta sobre a qual Jó nada sabia, mas que transformaria sua vida em cinzas. O dia em que o céu desabou. Era um dia comum. Jó havia acordado com o canto do galo, feito suas orações matinais, verificado os rebanhos. O sol brilhava com a indiferença de sempre, sem saber que seria testemunha de uma catástrofe. O primeiro mensageiro chegou correndo, com roupas rasgadas e olhos arregalados de terror. Enquanto os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles, os sabeus atacaram e os levaram. Mataram os servos a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Antes que Jó pudesse processar essa informação, chegou o segundo mensageiro, coberto de fuligem. Fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só eu escapei para contar. O coração de Jó começou a bater descompassado, mas ainda não havia compreendido a magnitude do que estava acontecendo. Terceiro mensageiro, os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelôs e os levaram. Mataram os servos, só eu sobrevivi. E então veio o quarto. O último. O pior. O homem mal conseguia falar. Caiu de joelhos diante de Jó, soluçando palavras entrecortadas. Teus filhos, tuas filhas, estavam banqueteando na casa do irmão mais velho. Um vento forte, veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa. A casa desabou. Todos morreram. Só eu escapei. Jó não se lembra de ter caído. Não se lembra de quando rasgou suas vestes ou rapou a própria cabeça. Só se lembra da dor, uma dor tão vasta que parecia maior que seu próprio corpo, uma dor que o consumia de dentro para fora como fogo devorando madeira seca. 7 filhos. 3 filhas. Num único dia.
Num único instante. E ainda assim, do fundo desse abismo de sofrimento, Jó pronunciou palavras que ecoariam através dos séculos. No saí do ventre de minha mãe e no partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nos céus, o adversário franziu a testa. A segunda provação. Pele por pele, disse o adversário na próxima reunião celestial. Tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra-te na tua face. Eis que ele está em teu poder, veio a resposta. Apenas poupa-lhe a vida. Jó acordou na manhã seguinte coberto de úlceras. Da planta dos pés ao topo da cabeça, sua pele transformou-se numa massa purulenta de feridas dolorosas. A coceira era insuportável. A dor, constante. Ele se arrastou até o monturo, o monte de cinzas e lixo fora da cidade, onde os leprosos intocáveis se reuniam. Ali, com um caco de louça na mão, raspava suas feridas, tentando encontrar alívio que nunca vinha. Diná veio visitá-lo. Sua esposa, que outrora o olhava com amor e admiração, agora o encarava com uma mistura de pena e raiva. Ainda conservas tua integridade? Sua voz gotejava amargura. Amaldiçoa a Deus e morre. Acaba logo com isso. Jó olhou para ela, esse fantasma da mulher que amara, e sentiu uma tristeza ainda mais profunda. Falas como uma insensata. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Mas dentro dele, uma pergunta começava a crescer. Não uma blasfêmia, Jó não blasfemava. Mas uma pergunta genuína, dolorosa. Por quê? Os amigos que feriam. Notícias do infortúnio de Jó espalharam-se rapidamente. 3 de seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar vieram de terras distantes. Quando viram de longe, quase não o reconheceram. Aquele monte de feridas e cinzas era o próspero Jó? Por 7 dias e 7 noites, sentaram-se com ele em silêncio. E esse silêncio foi o maior presente que lhe deram. E então, quando os discursos se esgotaram, quando as palavras se tornaram vazias e repetitivas, algo aconteceu. O céu escureceu. Ventos começaram a soprar. E do meio de um redemoinho, veio uma voz. Mas não era a voz que Jó esperava. Não trazia explicações. Não oferecia justificativas. Em vez disso, fazia perguntas. Então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Não amaldiçoou a Deus jamais. Mas desejou nunca ter nascido, que a luz daquele dia fosse apagada da memória do tempo. E seus amigos, incapazes de suportar o mistério do sofrimento injusto, começaram a falar. Certamente você pecou, disse Elifaz, com a voz gentil, mas firme. Deus não castiga o inocente. Se você se arrepender, tudo será restaurado. Seus filhos devem ter pecado, acrescentou Bildade. A justiça de Deus é perfeita. Há uma razão para tudo isso. Você é arrogante ao proclamar sua inocência, trovejou Zofar. Confesse seus pecados secretos. Jó os ouviu, e cada palavra era como sal em suas feridas. Eles haviam vindo para consolá-lo, mas o que traziam eram teologias fáceis, respostas prontas para mistérios insondáveis. Vocês são médicos que nada valem, respondeu Jó. Consoladores incômodos. Eu sei que sou inocente. Não vou mentir sobre mim mesmo para fazer suas teologias funcionarem. O debate continuou. Círculos e círculos de argumentos. Os amigos insistiam que o sofrimento era sempre resultado do pecado. Jó insistia em sua inocência, mas também em seu direito de questionar, de exigir respostas. Se eu pudesse falar com Deus face a face, clamou Jó, apresentaria meu caso. Quero respostas. Quero entender. A resposta do redemoinho. E então, quando os discursos se esgotaram, quando as palavras se tornaram vazias e repetitivas, algo aconteceu. O céu escureceu. Ventos começaram a soprar. E do meio de um redemoinho, veio uma voz. Mas não era a voz que Jó esperava. Não trazia explicações. Não oferecia justificativas. Em vez disso, fazia perguntas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem determinou suas medidas? Sobre que foram firmadas suas bases? Quem colocou sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas? Jó emudeceu. Você comandou a manhã desde que seus dias começaram? Ensinou a alva o seu lugar? Já penetrou nas fontes do mar ou andou pelos abismos? A voz continuava, incessante, magnífica,
esmagadora. Pode você amarrar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços de Órion? Pode fazer surgir as constelações a seu tempo? Conhece as ordenanças dos céus? Não eram respostas. Eram perguntas que revelavam algo maior que respostas, a vastidão de um mistério que a mente humana jamais poderia conter completamente. Quem provê presa a leoa? Quem sacia a fome dos filhos do corvo quando clamam? Você sabe quando as cabras montesas dão cria? Observa as corças quando têm suas crias. Jó percebeu algo assombroso. A voz estava mostrando que Deus cuida. Não apenas das grandes coisas, mas dos detalhes, dos corvos famintos, das corças em trabalho de parto, dos asnos selvagens na solidão. Se Deus cuida assim do mundo natural, não cuidaria também de Jó? Mas a pergunta permanecia sem resposta direta. E talvez fosse esse o ponto. A revelação de Jó. Eu falei do que não entendia, murmurou Jó, sua voz quebrada, mas clara, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. E então, algo extraordinário aconteceu. Jó teve uma percepção que mudou tudo. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Não era uma visão física. Era algo mais profundo. Durante toda a sua vida, Jó fora um homem bom que acreditava em Deus. Mas havia uma distância, a distância entre conhecer sobre alguém e conhecer alguém. No sofrimento, paradoxalmente, essa distância fora eliminada. Jó encontrara Deus não nas respostas, mas no próprio mistério. Não na explicação do sofrimento, mas na presença divina em meio ao sofrimento. Ele não tinha todas as respostas. A aposta celestial permanecia desconhecida para ele. Ele nunca saberia que fora um peão num jogo cósmico. E talvez fosse melhor assim. O que Jó descobriu foi algo mais importante, que há uma diferença entre compreender o porquê e confiar em quem. Que a fé verdadeira não depende de entender todos os mistérios, mas de conhecer o caráter daquele em quem se confia. A restauração e a história não contada. Deus repreendeu os 3 amigos de Jó. Vocês não falaram de mim o que é reto, como meu servo Jó falou. E pediu que Jó intercedesse por eles, um gesto que exigia de Jó uma generosidade sobre-humana após tudo que lhe fizeram. Jó orou por seus amigos. E então, a restauração começou. Não como uma mágica, mas como um novo começo. Jó teve novos filhos, novas filhas. Recuperou sua fortuna em dobro. Viveu mais 140 anos, vendo filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Mas aqui está a parte da história que jamais foi contada. Jó nunca esqueceu. Nos dias felizes que se seguiram, quando os netos brincavam em suas oliveiras, quando os rebanhos pastavam sob o sol poente, quando Diná, que permanecerá com ele, sorria em sua velhice, Jó às vezes parava. E lembrava-se dos 7 filhos e 3 filhas que se foram. Os novos filhos eram uma bênção, amava-os profundamente. Mas não substituíam os primeiros. O coração humano não funciona assim. Lembrava-se das noites no monturo. Da dor que não tinha palavras. Do grito silencioso da alma quando tudo parecia perdido. E aqui está o segredo que Jó guardava. Ele descobriu que a fé que sobrevive ao fogo é de uma qualidade diferente. Não é ingênua. Não é simplista. Não tem respostas fáceis. É uma fé que olha o abismo nos olhos e diz: não entendo, mas confio. É uma fé que carrega cicatrizes, mas ainda assim escolhe amar. É uma fé que conhece o gosto das cinzas, mas ainda encontra esperança na manhã. Nas tardes de sua velhice, Jó às vezes sentava-se com os mais jovens que vinham buscar sabedoria. E quando perguntavam sobre sofrimento, sobre justiça, sobre o porquê de coisas ruins acontecerem a pessoas boas, Jó não oferecia fórmulas ou certezas. Em vez disso, contava sobre redemoinhos e estrelas da manhã. Sobre mistérios maiores que compreensão. Sobre um Deus que não explica, mas que se faz presente. O maior presente, dizia Jó, não foi ter tudo restaurado. Foi ter encontrado aquele que é maior que todas as coisas, perdidas ou ganhas. O legado. Quando Jó finalmente morreu, velho e farto de dias, deixou mais que riquezas ou descendentes. Deixou uma história. Uma história sobre o valor da integridade quando tudo está perdido. Sobre a coragem de questionar sem blasfemar. Sobre amigos que tentam ajudar, mas às vezes só pioram as coisas. Sobre o mistério irredutível do sofrimento e a insuficiência das teologias fáceis. Mas acima de tudo, deixou uma história sobre transformação. Sobre como o fogo pode refinar sem destruir. Sobre como às vezes é preciso perder tudo para ganhar o essencial. E essa história ecoou através dos séculos, sussurrada em quartos de hospital, murmurada em funerais,
segurada como âncora em tempestades pessoais. Porque todos nós, em algum momento, nos tornamos Jó. E quando isso acontece, precisamos saber, não estamos sozinhos. Outros caminharam esse vale sombrio antes de nós. E alguns, como Jó, chegaram do outro lado não apenas sobrevivendo, mas transformados. A história de Jó não é sobre por que sofremos. É sobre o que fazemos com o sofrimento quando ele inevitavelmente chega. E sobre o Deus que, misteriosamente, sofre conosco. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e transformação. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo histórias que inspiram e fortalecem a fé. Que Deus abençoe você.